Olá, meus queridos seguidores! Iniciando mais um vídeo para vocês. Eu queria falar sobre um texto que Jesus encontrou com um centurião romano, que está em Mateus 8,7. E Jesus admirou muito a fé daquele homem. Ele mandou os servos dele procurar Jesus porque ele estava com um criado, um empregado dele doente. E quando os servos falam com Jesus, Jesus disse assim: eu vou lá curá-lo. E aí o centurião, percebendo, com certeza, para ele ter dito isso, ele percebeu que Jesus realmente era o Messias. E ele sabia, como romano, que um judeu não poderia entrar na casa de um ímpio ou de um gentio, que ele seria considerado imundo. Ele diz para Jesus assim: não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua e o meu criado vai ficar curado. Quando Jesus ouve aquilo, ele fica impressionado e ele diz assim: nem em Israel, nem no meio do povo judeu, ou seja, o povo que recebeu a Torá, que recebeu a lei, que tinha as promessas, que os seus antepassados haviam tido experiências incríveis com Deus. Jesus disse: nem em Israel eu encontrei tanta fé como no coração desse homem, né? Então, essa é uma fé que comove, essa é uma fé que move o coração de Jesus para agir. Como é que nós estamos pedindo as coisas para Deus, né? Jesus, quando ele encontra um coração humilde e cheio de fé, ele não tem limite. Ele atende o pedido, né? Ele diz: eu irei e o curarei, né? Jesus fala da cura como uma coisa natural, porque ele é a vida, ele é o autor da vida, ele é o dono da vida, né? E para o centurião, quando ele diz isso também, né, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado, ele compreendia o poder que Jesus tinha. Ele cria naqueles sinais que ele já havia certamente ouvido falar em Israel, apesar dele não ter a fé dos judeus, apesar dele não ter aceitado Jesus, ele cria. Então, é esse tipo de fé, é essa fé que nós precisamos desenvolver no nosso coração, sabe? Nós precisamos saber que Jesus, quando ele quer agir e quando é o momento certo dele agir, basta uma palavra dele. Ele coloca ordem na natureza, ele manda a tempestade acalmar, ele manda a doença ir embora. O problema é que muitas vezes nas nossas buscas, nos nossos pedidos, nós ficamos agoniados, porque nós às vezes determinamos o modo, determinamos o tempo para Jesus atuar. Não, ele tem o tempo dele, ele tem o modo dele, né? Então, peça ao Espírito Santo para você desenvolver esse tipo de fé, essa fé maravilhosa, que você sabe que se há uma promessa de Deus na sua vida, se há algo ainda para você fazer nessa terra, a turbulência pode estar mais terrível, que Jesus não deixou de te ver, Jesus não te esqueceu. Ele está nesse barco com você. Ele está vendo o seu coração, ele está vendo a sua angústia. Nós precisamos, nesses dias em que estamos vivendo, desenvolver, fazer crescer a fé e a confiança no nosso coração. Muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós desesperamos, mas nós precisamos subir alguns degraus com relação à fé. Nós precisamos sair desse lugar de estagnação. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a crer, a confiar, a esperar, porque você serve. O cristão, ele serve a ninguém menos do que o Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus que sabe da nossa necessidade, o Deus que nos conhece. Então, esse episódio narrado em Mateus, ele moveu o coração de Jesus, ele tocou o coração de Jesus, porque era um homem normal, era um homem comum,
E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos cercados de palavras que nos animam, nós estamos cercados de pessoas que nos intercedem por nós. Nós já tivemos e já passamos por experiências com Deus e às vezes num momento, dependendo da circunstância, a gente tem a tendência de não confiar, ou de se desesperar, ou de murmurar, ou de não agradecer. Não, não faça isso. Confie, creia, porque se você está na vontade de Deus, como diz o Evangelho de João, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus em nós significam uma vida de obediência, significa uma vida de santificação, significa uma vida de caminhar com Deus todos os dias. Quando a palavra de Deus está em nós, é isso que acontece conosco. Significa mudança de postura, mudança de comportamento, mudança de caráter, significa tudo isso. E aí Jesus disse, se vocês estiverem em mim, comunhão com Ele, e as palavras dEle, os mandamentos dEle estiverem em vós, nós estivermos obedecendo, vocês vão pedir tudo o que quiser e vos será feito. Até porque quem está próximo de Jesus e o mandamento dEle está na gente, a gente não vai pedir coisas para egoísmo, para orgulho, coisas que Ele não quer para nós, coisas que Ele não tem para nós. Porque a comunhão faz isso. A proximidade dEle e a palavra dEle em nós faz com que você tenha um pleno discernimento do que é a vontade dEle para você, o tempo dEle agir na sua vida, porque é que às vezes Ele está demorando. O Espírito Santo vai sinalizando para a gente, não é? Então isso é maravilhoso. Então foi por isso que Jesus se surpreendeu com a fé do centurião romano, porque ele não tinha os recursos que nós temos como cristãos. E ainda mais hoje, né? Hoje nós temos a Bíblia interpretada, nós temos pregadores, pastores, gente boa, gente sábia que nos ensina, que interpreta para nós a palavra, né? Nós temos muito mais recursos. Mas o que fez aquele centurião crer foi exatamente o que ele viu Jesus fazendo. E por pouco tempo, porque Jesus começou e desenvolveu seu ministério em 3 anos e pouquinho, né? Então, olha que coisa preciosa. E esse texto, essa palavra é para você, para chamar a sua atenção hoje. Não deixe nada arrancar a fé do seu coração. Não deixe nada fazer com que você duvide de que Jesus pode fazer. Essa é a diferença. Muitas vezes você profetiza e determina que Jesus vai fazer. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? A gente tem que determinar nada para Deus. Ah, Márcia, mas eu determino a palavra. Até mesmo a palavra que já foi lançada para ela cumprir profeticamente na minha vida ou na vida de alguém ou em alguma circunstância que eu estou passando, depende da absoluta e clara vontade de Deus. Então isso traz muitas vezes muitas confusões na cabeça de muitas pessoas que pedem, que determinam, que decretam e os seus decretos não acontecem. Ué, depende de muitas coisas antes, depende de tudo isso que eu já falei antes, depende dessa sensibilidade do que é que Deus quer para mim, do que é que Deus tem para mim nesse momento e do quanto eu creio nele, do quanto eu espero, do quanto o meu coração está ansioso e limpo esperando por isso. Tudo isso entra nessa fé verdadeira, essa fé de saber que Ele pode fazer. Ele faz, tá? Mas no momento dele e no tempo dele. Entenda isso. Fique com essa palavra, compartilhe com alguém, peça ao Espírito Santo para ajudar você a entender e compreender o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Assim você vai ter uma fé crescente, porque a fé ela é crescente, né? À medida que nós vamos adquirindo experiências com Deus, que Deus vai nos moldando e que nós vamos nos moldando conforme a palavra, nós vamos crescendo em fé. A Bíblia fala isso em vários textos, né? E esse é o momento de nós crescermos em fé. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você foi justificado por Deus. Então a sua vida é uma vida de fé em fé, de fé
e fé. Deixo para você essa palavra, se inscreva aí no canal, porque se você inscrevendo, passando para alguém, o YouTube vai ver que esse é um conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas e você estará abençoando o reino de Deus. Este é meu objetivo aqui, trazer uma palavra simples, mas autêntica e verdadeira para você, tá? Então essa é hoje a minha primeira palavra, fé. Uma fé que tocou o coração de Jesus, que impressionou Jesus.